Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós temos uma live especial com a doutora Thaís Bento, especialista na área de envelhecimento e saúde da pessoa idosa, que vai falar conosco a respeito de cognição. O tema da sua palestra é Cérebro Saudável, o estilo de vida para a prevenção do desenvolvimento e da doença de Alzheimer. E você sabia que nós temos no Brasil mais de 1.200.000 casos dessa demência? Sabia também que ao redor do mundo nós temos mais de 50 milhões de casos dessa doença? E que aqui no Brasil, até o final do ano, nós teremos mais de 100 mil casos, novos casos diagnosticados? E nós não estamos falando daqueles que são subnotificados ou não diagnosticados. Portanto, é um problema de saúde pública brasileira, mas também ao redor do mundo. Nós precisamos falar do assunto, precisamos envelhecer bem e com saúde. E para isso, nós precisamos ter algumas alterações no nosso estilo de vida. E é sobre isso que a doutora Thaís vai entrar agora falando para que você tenha essa compreensão, esse entendimento e faça as mudanças necessárias para um envelhecimento muito mais saudável e feliz. Seja bem-vindo à nossa live. Desfrute! Olá a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a Silvana pelo convite, pela apresentação e pela iniciativa de trazer uma temática tão importante neste mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer. Um mês que é instituído mundialmente para que todas as pessoas possam pensar nos cuidados com a saúde do cérebro. Hoje, nós sabemos que estamos num contexto mundial em que as demências elas irão triplicar na população. E nesse sentido, é muito importante que a gente entenda a importância de ter um cérebro preservado no decorrer do processo de envelhecimento. Hoje, a realidade é que as alterações cognitivas da pessoa idosa, do adulto, vão interferir na sua qualidade de vida e na possibilidade de tomada de decisões. Nesse sentido, é importante também que vocês saibam que no processo de envelhecimento normal, alguns aspectos da memória vão mudar naturalmente, como, por exemplo, fazer contas de cabeça, guardar e processar muitas informações, fazer novas gravações vai ser mais trabalhoso, é mais demorado achar informações em uma conversa, quanto mais velhos nós vamos ficando, mas existem marcadores importantes que são sinais de alerta quando nós estamos passando por um processo de envelhecimento que não é considerado normal. Então, existem sinais que mostram que o indivíduo ele pode apresentar, por exemplo, o processo inicial de uma doença como a doença de Alzheimer, que é quando o indivíduo ele não consegue guardar informações de curta duração, informações de memória recente, ele se torna muito repetitivo num curto espaço de tempo, ou quando a crítica e o julgamento do indivíduo estão prejudicados. Aquele indivíduo que não consegue lidar com regras sociais, que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, que começa a apresentar alterações comportamentais e também da sua personalidade. São sinais que nós notamos que começam a mostrar que o indivíduo está apresentando o quadro de uma doença de Alzheimer. E o que é mais importante, quando uma pessoa passa a ter dificuldades, tanto das suas habilidades mentais, mas começa a interferir na sua vida social e na execução das suas tarefas cotidianas. Um ponto importante de discutirmos é que a Organização Mundial da Saúde ela entende que as demências elas são um problema de saúde pública. Então, nós temos hoje um plano de ação global de saúde pública em demências, que tem como meta chegar até o ano de 2025 com várias ações importantes. Dentre elas,
espera-se que 75% dos países tenham o seu Plano Nacional de Demências. Esse Plano Nacional de Demências envolve políticas públicas que atendam as pessoas que têm o diagnóstico de uma demência e, ao mesmo tempo, suporte para os seus cuidadores e familiares. Espera-se que 100% dos países, até o ano de 2025, tenham campanhas educativas que falem o que é a doença de Alzheimer e a importância da sua prevenção. 50% dos países nesse plano, eles também precisam ter sociedades amigas da pessoa idosa. Muitas vezes, as pessoas pensam que o diagnóstico de uma demência é o fim da vida. E, na verdade, muito se tem a fazer para que o indivíduo ele tenha uma boa qualidade de vida, para que ele permaneça mais tempo em determinado estágio da doença, evitando assim uma progressão muito significativa, e também o próprio suporte para os seus cuidadores e familiares, que precisam entender as particularidades da doença para quebrar tabus que muitas vezes a sociedade cria, resumindo o indivíduo a uma doença. Então é muito importante a gente entender que as pessoas, quando têm um diagnóstico de doença de Alzheimer, por exemplo, elas entendem o que está acontecendo ao seu redor. Elas interagem com os seus familiares, com os seus entes queridos. Elas continuam sendo um ser importante, com uma história de vida. Então, buscar o tratamento no tempo adequado é de suma importância. Neste plano da OMS, com essas metas globais, fala-se sobre apoiar ações de conscientização e de prevenção, para que a população não desenvolva a doença de Alzheimer e reduza seus fatores de risco. Fala-se também que pelo menos 50% dos países eles precisam ter os casos diagnosticados. Quando a Silvana fez a introdução inicial, ela mencionou que a cada ano, 100 mil novas pessoas recebem o diagnóstico de demência. Mas a gente sabe que muitas pessoas estão por aí transitando na sociedade com uma demência em desenvolvimento e muitas vezes sem o diagnóstico e o tratamento correto. Nessas metas globais da OMS, em relação às demências, fala-se também que 75% dos países precisam ter programas de treinamento e de suporte para os seus cuidadores familiares. 50% dos países eles têm que disseminar informações sobre as demências e ter sistemas de informações atualizados a cada 2 anos. Recentemente, um grupo de especialistas no mundo também se reuniu e publicou um conjunto de diretrizes muito importantes para a prevenção do desenvolvimento de doença de Alzheimer. Este material foi publicado em uma importante revista científica chamada Lancet. E neste documento, alguns pontos foram listados como fatores de prevenção para o desenvolvimento de demências. Um deles fala que a prevenção ela deve acontecer desde as fases iniciais da vida. Ao contrário do que a gente pensa, que prevenir demências é apenas na fase adulta ou, por exemplo, na velhice, esse grupo de especialistas mostrou que, quando a gente pensa num indivíduo que vai ser um adulto saudável, um idoso saudável, a gente começa com a prevenção desde a infância. Então, é importante que haja educação desde as fases iniciais da vida. Então, o acesso à escolaridade é muito importante. Um outro ponto que é destacado nesse documento é a implementação de políticas públicas que reduzam riscos de hipertensão arterial, por exemplo, e diabetes, porque são doenças que a longo prazo elas são fatores de riscos para demências. Um outro ponto importante desse painel da revista Lancet é que a população
ela tem que ter acesso a atividades sociais, a atividades cognitivas e a atividades físicas, porque sabe-se que as atividades na rotina do indivíduo, elas estimulam os seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Um outro fator importante é a prevenção da perda auditiva, porque a perda auditiva no processo do envelhecimento normal, ela é um fator de risco importante para o desenvolvimento de demências. E essa relação existe porque o indivíduo com perda auditiva, ele se isola socialmente, ele busca menos estímulos e um cérebro pouco estimulado acaba tendo prejuízos cognitivos. Um outro fator importante é reduzir o risco das pessoas terem traumatismos cranianos em ambientes como seus domicílios, transporte e o ambiente ocupacional também, porque os traumatismos crânioencefálicos são fatores de risco também para demências. Adicionalmente, fala-se nesse documento que a poluição do ar é um fator de risco também para que o cérebro tenha acúmulo de substâncias tóxicas e que a longo prazo possa desenvolver um processo degenerativo que resulta nas demências. Então, um ambiente, uma cidade menos poluída é uma cidade saudável para que o indivíduo não tenha esse fator de risco, que é a poluição do ar, que ele soma para possibilidades futuras do desenvolvimento de um quadro demencial. E reduzir também a exposição ao fumo. Fala-se muito sobre isso, a redução da exposição ao fumo desde a infância, porque quando adultos, o indivíduo ele precisa não ser fumante, ou seja, cessar o seu acesso ao cigarro, ao fumo, porque o fumo é um fator de risco também para a saúde do cérebro. As dicas principais do documento da Lancet falam o seguinte: para aquelas pessoas que têm hipertensão ou diabetes, ela tem que tratar da sua condição de doença crônica, porque ou a gente evita ou a gente trata quando tem a doença crônica. Então, manter a doença crônica estável é uma forma de evitar fatores de risco de doenças neurológicas. Usar aparelhos auditivos para aquelas pessoas que têm uma alteração auditiva é muito importante, porque é uma forma de ter um recurso que vai compensar a dificuldade que existe. É importante que o indivíduo ele evite o uso do álcool. O álcool é um fator de risco para a doença de Alzheimer. É importante que o indivíduo pare de fumar se ele é fumante, porque o cigarro ele tem muitos componentes que geram toxinas no organismo. Então, o quanto antes o indivíduo puder parar de fumar, independente da sua idade, isso é muito importante. Reduzir, por exemplo, obesidade, doenças relacionadas a alterações metabólicas, como diabetes, consumir alimentos saudáveis, eles ajudam o indivíduo a ter uma neuroproteção do seu cérebro, ou seja, o indivíduo mantém o seu cérebro estimulado quando ele tem hábitos de vida saudáveis. E fazer atividades físicas, principalmente, pessoal, se você estiver na meia-idade e na idade avançada, são considerados fatores de proteção para evitar o declínio cognitivo. Existe uma dieta muito discutida quando a gente fala sobre a manutenção das habilidades cognitivas no processo de envelhecimento. Essa dieta ela tem um nome, ela chama-se dieta mediterrânea, porque ela foi desenvolvida exatamente na região do Mediterrâneo, próximo de Israel, também na região da Itália. E nestas regiões,
essa dieta mostrou, numa população muito grande, que quem consumia os alimentos, os itens da dieta e seguia a dieta à risca, tinha na sua longevidade um cérebro preservado. Essa dieta, ela diz que o indivíduo deve praticar diariamente atividade física na sua pirâmide. Fala que o consumo de vegetais precisa ser diário, assim como o consumo de proteínas, e destaca que semanalmente o indivíduo tem que comer alimentos como doces ou peixes e que o consumo de carne ele tem que ser bastante reduzido. Ele tem que ser mensal. Na dieta mediterrânea, fala-se também sobre o uso do azeite extra virgem, o azeite de oliva, e fala sobre o consumo diário de suco de uva integral ou do vinho em 200 ml. Essa dieta tem sido cientificamente estudada porque nas populações que residem nesta região, observou-se que as pessoas tinham uma menor prevalência de diagnósticos de demência. Foram consideradas pessoas saudáveis nas idades avançadas, independentes e autônomas. Essa dieta ela fala também sobre nutrientes importantes. Fala da colina, que é uma vitamina importante para a saúde do cérebro, que faz parte do complexo B, participa da construção de membranas das células nervosas, é fundamental para a composição das membranas que revestem os neurônios. E onde nós encontramos essa vitamina? Em alimentos do cotidiano, na gema do ovo, em grãos minerais, no arroz, centeio, germe de trigo, soja e peixe. A dieta mediterrânea fala também sobre um outro componente que chama-se fisetina, que é muito importante para ajudar os neurônios a fazerem conexões neuronais, tornando as ligações muito mais fortes. E aí destaca que esse componente permite que as memórias sejam armazenadas no cérebro ao estabelecer ligações mais fortes entre os neurônios. Nós encontramos os alimentos que contêm essa substância, fisetina, principalmente nos alimentos cítricos, morango, pêssego, kiwi, tomate, maçã, espinafre e a cebola. Um outro componente importante que é destacado na dieta mediterrânea é a fosfatidilcerina, que é uma substância, que é uma gordura boa, é uma substância lipídica, que garante que haja uma boa comunicação entre as células, facilitando que haja um bom funcionamento cerebral. E, inclusive, os estudos mostram que ajuda a reduzir os níveis de cortisol, que é um hormônio que deixa o nosso organismo em estado de estresse. Então, essa substância faz com que a gente reduza o impacto negativo do estresse no cérebro. Nós encontramos a fosfatidilcerina principalmente no feijão branco, na carne, no fígado, no coração de frango, atum, bacalhau, na cenoura, na batata, entre outros alimentos. O que eu acho muito interessante, para vocês até irem pensando, é que muitas vezes nós temos essas diversidades de alimentos a baixo custo e acessíveis. Diferente do que muitos pensam, que consumir vitaminas da farmácia, como até cápsulas de algumas vitaminas, seja mais benéfico. Porque as vitaminas encapsuladas, elas são sugeridas para quem tem deficiências e precisa de reposição. E quando a gente pensa em prevenção, em promoção de um envelhecimento saudável, promoção da saúde do cérebro, nós temos os alimentos naturais com essas vitaminas, com esses componentes. Uma questão que eu queria também destacar para vocês é que os estudos científicos têm mostrado que a vitamina D é uma vitamina considerada neuroprotetora.
E como a gente tem tido essas relações de ter a vitamina D como uma vitamina neuroprotetora? Estudos de grande porte, envolvendo grandes populações que foram acompanhadas ao longo de 10 anos, por exemplo, observaram que a deficiência da vitamina D ela foi um fator de risco para desenvolvimento de doença de Alzheimer. A vitamina D é uma vitamina muito importante para a saúde dos ossos, mas hoje ela tem sido discutida como uma vitamina bastante relevante para o contexto do bom funcionamento das habilidades cognitivas. E aí, nesse sentido, é muito importante que você consuma alimentos como os derivados do laticínio, que tem grande concentração da vitamina D, como a manteiga, leites, e também que possa ter exposição à luz solar, porque o sol é a principal fonte de vitamina D que nós temos. Então, em relação à parte que fala sobre nutrição e saúde do cérebro, nós temos essa diversidade de informações que é voltada para um contexto científico de neuroproteção. Eu queria destacar para vocês outro ponto que pode ser, muitas vezes, a dúvida de vocês. Como realizar outras atividades preventivas que evitem o declínio cognitivo ou que possa me deixar com menos riscos para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E uma outra intervenção, uma outra estratégia muito importante é realizar exercícios que estimulem as habilidades cognitivas. São exercícios que chamamos de exercícios de estimulação cognitiva, que envolvem leitura, por exemplo, desafios para as habilidades cognitivas, utilização de jogos de estratégias, porque quanto mais desafiado e estimulado um cérebro está, mais conectado ele fica, maior estímulo e rede neuronal o nosso cérebro ele realiza e nós ficamos protegidos do acúmulo de proteínas tóxicas. Então, os exercícios de estimulação cognitiva, que popularmente são chamados de exercícios de ginástica do cérebro, eles são importantes ferramentas para fazer com que o nosso cérebro desenvolva a sua rede neuronal e se fortaleça contra agravos à saúde. Quando a gente pensa, então, sobre estes exercícios, a gente chama esses exercícios, inclusive, de atividades intelectuais. E esses exercícios contemplam, por exemplo, jogos muito simples do cotidiano, como caça-palavras, jogo dos erros, jogar xadrez, fazer palavras cruzadas, sudoku, tocar um instrumento musical, a leitura, usar a internet, por exemplo, para fazer buscas do seu interesse, realizar jogos em aplicativos, tablets ou softwares, e também a dança. Muitas vezes a gente pensa que a dança ela é apenas um estímulo físico, mas a dança ela é um estímulo físico e cognitivo que acontece simultaneamente e que também gera benefícios cognitivos. Então, no contexto de prevenção, se a gente for refletir sobre esses pontos abordados, nós temos a prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas, ou para aquelas pessoas que já têm a doença crônica diagnosticada, a manutenção do tratamento para que esteja estabilizada. Nós temos a boa alimentação com uma dieta rica em nutrientes, a prática de atividades físicas, a realização dos exercícios intelectuais, a prevenção de traumatismos crânioencefálicos, evitar a poluição do ar, evitar o cigarro
E eu gostaria de fazer um fechamento trazendo esclarecimentos finais sobre possíveis dúvidas que vocês possam ter em relação à doença de Alzheimer. Eu gostaria de finalizar dizendo alguns pontos. Que primeiro, quando a gente pensa em prevenção, quanto antes pudermos começar a ter hábitos de vida saudáveis, melhor será para o nosso envelhecimento cerebral. Nunca é tarde para começar, né? Muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou iniciar atividades de cognição, atividades físicas, porque eu estou muito velho. E, na verdade, nós sempre podemos aprender algo novo, independente da nossa idade. Existe uma pergunta que sempre é feita a mim quando estou tendo trocas, participando de lives. As pessoas me perguntam, a doença de Alzheimer é genética? E aí também eu gostaria de falar brevemente sobre isso. Os estudos científicos, eles falam que sim, infelizmente a doença de Alzheimer, ela tem um grande componente da herança genética. Mas não significa que porque você teve um avô, um irmão, um tio de idade avançada que teve a doença de Alzheimer, que você poderá ter. Essa não é a herança genética que os estudos destacam. Os estudos destacam que aquelas famílias que tiveram pessoas com a doença de Alzheimer antes dos seus 60 anos são as famílias que têm a herança genética. Então, para aquelas pessoas que têm um familiar, um parente de primeiro grau, que teve a doença de Alzheimer antes dos seus 60 anos, são nessas famílias que há predisposição genética. Porque na idade avançada, na velhice avançada, acontecem alterações vasculares. E é muito difícil a gente dizer hoje, de acordo com os estudos científicos, que pessoas com idade muito avançada, elas têm apenas a doença de Alzheimer. Normalmente, essas pessoas, elas têm também doenças vasculares do cérebro. Então, os casos clássicos da doença de Alzheimer são os casos de origem precoce, que acontecem antes dos 60 anos. Então, para quem tem familiares com essa faixa etária que tiveram a doença, é importante terem cuidados redobrados, porque os estudos mostram que para quem tem herança familiar, a chance de desenvolver demência é de 3,5 vezes a mais do que quem não tem um indivíduo na família que teve a doença num estágio precoce. Eu sugiro que vocês possam assistir um filme, Para Sempre Alice, que fala exatamente sobre um caso de doença de Alzheimer, de origem precoce, e ele destaca a vida de uma professora universitária diagnosticada com doença de Alzheimer e como a doença ela impactou a sua família. Porque a doença ela gera um impacto para o indivíduo, mas principalmente para a sua família. Apesar da doença de Alzheimer ser neurológica, progressiva e não ter cura, a gente fala que ela é sistêmica, porque ela acaba impactando toda a família do indivíduo e o seu entorno. Eu finalizo dizendo que Alzheimer não é uma doença que é o fim. Quem tem um familiar com doença de Alzheimer pode procurar suporte, por exemplo, nos grupos informativos da Associação Brasileira de Alzheimer. Essa associação fornece orientações gratuitas, acontecendo tanto virtualmente nos grupos de apoio, como presencialmente. Procurem, pelo próprio suporte aqui da sede. E eu fico à disposição. Posteriormente, a Silvana ela vai compartilhar aos interessados manuais específicos para quem cuida de indivíduos que têm o diagnóstico de doença de Alzheimer, para que possa ter algum tipo de suporte e orientação. Então, é só solicitar aqui no chat. E também fico à disposição para tirar dúvidas posteriormente.
Espero então que a gente tenha tido um bom encontro e eu agradeço a presença de vocês e a companhia. Um grande abraço e não deixem de cuidar da saúde do cérebro, porque um cérebro preservado, ele sinaliza a nossa autonomia, a nossa independência e o nosso gerenciamento de vida. Muito obrigada. Que maravilha, nós temos informações deste nível à nossa disposição. Que privilégio nós temos. E a conclusão que nós podemos ter ao final dessa live é que nós estamos vivendo mais, vivendo muito mais. E por isso nós precisamos viver esses anos que nós conquistamos com a nossa memória preservada. Porque de que vale a vida que nós estamos tendo a mais prolongada, se nós não tivermos a nossa memória, a nossa independência, a autonomia e, como disse a doutora Thaís, o gerenciamento da nossa vida. Por isso é tão importante você, eu, todos nós, cuidarmos da nossa saúde através de um estilo de vida mais adequado, de uma saúde preventiva. Tudo isso vai fazer uma grande diferença lá no final, ao nós envelhecermos, quando estivermos lá depois dos 60, 70, 80 anos, quem sabe 90, 100 anos, nós precisamos estar preservados para termos uma vida de qualidade e valer a pena viver de verdade. Que Deus abençoe você, nós vamos disponibilizar no nosso site materiais importantes para o seu conhecimento. Você pode consultar lá, nós vamos deixar materiais bastante importantes sobre esse assunto para que você conheça ainda mais. Vamos indicar sites para você, já posso mencionar alguns aqui, o Portal do Envelhecimento, a Terceira Idade, Portal da Terceira Idade, abgeronto, abgeronto.org. São sites que nós vamos colocar à disposição de vocês para que vocês possam fazer consultas, estarem mais integrados a essas informações e incorporarem as informações que são tão benéficas e importantes nas suas vidas. Portanto, finalizo a live deixando um abraço para todos vocês e dizendo para você, cuide-se bem, cuide do seu cérebro, cuide da sua saúde para viver muito bem também. Tchau!